Obrigado, tá? Paz do Senhor para todos. Bom estar aqui com vocês novamente. Quero louvar a Deus aqui por esta oportunidade. Que Deus possa sempre estar nos guardando e nos abençoando de uma forma tremenda, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Caio, por ele ter ido me buscar em casa, tá? Que Deus possa sempre estar lhe guardando, né? Tá lhe abençoando, ele e toda a sua casa de uma forma tremenda. Senta, gente, rapidinho aí. Pode sentar. Em nome de Jesus Cristo. Eu vi que aquele louvor que as irmãs louvaram, que a oração é muito importante para a gente, né? A oração, eu acredito que ela movimenta o coração de Deus. A oração faz Deus se levantar do trono, né? Tem uma certa história, pastor Caio, de uma mulher que era ela e o filho dela. Ela não tinha seu esposo e ela morava somente ela e o filho na sua casa. E essa mulher, ela não perdia nem um círculo de oração, pastor. Essa mulher não perdia nem um círculo de oração. Todos os dias ela estava no círculo de oração na igreja. E essa história vai dizer que ela indo para o círculo de oração de manhã e deixando o seu filho na sua casa dormindo, e ele era pequenininho, ele era assim meio pentecostal, né? E a história vai dizer que ela na oração, o filho dela acorda, vai brincar lá de frente à casa deles, e de frente à casa dele tem uma cacimba, tem um buraco muito grande. E essa história vai dizer que ele brincando com os amiguinhos dele, ele cai dentro desse buraco. E a mãe dele estava na oração, no círculo de oração, na igreja. E ela, sem saber de nada, aquele alvoroço todo lá em frente à casa deles, e sabendo os populares que o menino caiu dentro daquele buraco, aquele alvoroço todo, ligaram para a polícia, ligaram para o bombeiro, ligaram para a ambulância, e achando que o menino estava morto, porque era uma cacimba, era uma cisterna muito funda. E a história vai dizer que, quando ela está vindo do círculo de oração, alguém que está lá naquele movimento todo, corre em direção lá onde ela estava, e ela já estava vindo. E quem chega para dar notícia para ela, chega logo criticando, dizendo assim: sua irresponsável, olha o que você fez, você deixou o seu filho na sua casa só, e agora ele caiu dentro do buraco e está morto. A história diz, gente, que ela não diz nada, ela fica calada, e ela vai em direção lá o acontecido da cisterna, no buraco. E ela olha lá para baixo, ela chama o nome do filho dela, e a história diz que ela não escuta nem uma zoada lá de baixo, nem uma voz. E o bombeiro que está do lado dela diz assim: o que é que a senhora quer chamando o seu filho, que o seu filho já está morto? É tremendo que quando ele fala isso para ela, a história diz que ela começa a orar, ela começa a falar com o Senhor. Ela diz assim: Senhor, eu estava na tua casa, estava na tua presença, eu estava orando pela minha vida, pela minha família, pela tua obra. E é tremendo que a história diz que depois que ela termina de orar, ela vai lá na cisterna de novo e chama o nome do filho dela. E lá do fundo, o filho dela levanta a voz e diz assim: oi, mamãe. É tremendo demais que ela chega para o bombeiro e diz assim: ó, o meu filho está vivo, viu? Joga a corda para tirar ele aí de dentro. E diz a história que quando o bombeiro
lança a corda. E ele coloca a corda, o menino coloca a corda entre ele. E ele começa a puxar, e o menino sai. E quando tira o menino de dentro do buraco, o menino chega para a mãe e fala assim: mãe! Aí, oi meu filho. Aí olha para o bombeiro, olha para a mãe e diz: mãe, fala meu filho. Manda o bombeiro jogar outra corda lá embaixo também. Aí a mãe pergunta: por que meu filho? Porque tem um homem de branco lá embaixo que estava me guardando até agora. Isso daqui é tremendo, que a gente vê que o poder da oração é tremendo demais. A oração, ela tem um poder, né? E a gente vê que a mãe, ela ora, ela intercede, mas depois que ela faz a última oração pelo filho, né? O filho lá de baixo fala: oi. E ali a gente vê que a oração tem poder, gente. Eu digo para vocês, nunca pare de orar. Nunca vamos parar de orar. Vamos continuar orando, orando, orando. Eu não estou vendo nada acontecer. Eu não preciso ver para acreditar. Eu só preciso continuar perseverando, que um dia o Senhor vai me mostrar que deu tudo certo, né? Então, continua orando, porque eu acredito que o que é nosso já está preparado, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeira Reis, capítulo de número 17. Por favor. 1 Reis, capítulo de número 17. Verso de número 4. Primeira Reis, capítulo 17, versículo de número 4, tá? Oh, Jesus, nos guarda. Descobre com teu sangue. Amém? 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 Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que beberá do ribeiro. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos covos que ali te sustente. Senta, gente. Glória a Deus. Deixa eu ser bem breve aqui. Eu quero trazer uma palavra bem breve, que a gente possa compreender o que Jesus vai falar com a gente aqui hoje. Israel teve 19 reis. E o 10º rei de Israel se chama Acabe. A Bíblia diz que Acabe se casa com Jezabel. É tão tremendo que a Bíblia diz que o nome do pai de Acabe se chama Orim. E o nome do pai de Jezabel se chama Etibaal. Diz a Bíblia Sagrada, gente, que eles vão fazer um enlace. Acabe se casa com Jezabel. Se a gente parar para meditar no texto, segura aí, tem um pouquinho de paciência que já eu entro na mensagem, viu? Se a gente parar para meditar no texto, nós vamos ver que Acabe, ele não espera o tempo de Deus. Nós vamos ver que Acabe faz uma aliança com quem não é para fazer. É tão tremendo que diz a Bíblia, pastor, que Acabe tinha os seus profetas. E os profetas de Acabe só profetizavam o que ele queria ouvir. É por isso que Acabe manda colocar
o profeta Miqueias, né? Se não falha a memória, Micaías, né, pastor? Manda colocar dentro do cárcere. Por quê? Porque o profeta nunca falava o que Acabe queria ouvir. E é tão tremendo que diz a Bíblia Sagrada, gente, que Acabe tinha os seus profetas e profetizava o que ele queria ouvir, profetizava o que ele queria escutar. Quando o semblante de Acabe está desfigurado, os profetas de Acabe chegavam e profetizavam. Ele ouvia, reanimava, ficava alegre como aquela profecia mentirosa. Isso daqui é tão terrível, gente. Isso daqui mexe demais comigo, porque a pior coisa que tem é a gente estar profetizando sem Deus estar mandando profetizar. É a gente estar falando sem Deus estar mandando falar. Deus vendo que Acabe tinha se corrompido, Deus agora levanta um homem por nome de Elias. Deus levanta um profeta por nome de Elias. Diz a Bíblia que Elias, ele morava em um lugarzinho simples por nome de Tisbe. Você pode ver que a Bíblia diz que ele era dos moradores de Gileade. Ele levanta Elias. Elias agora está com uma responsabilidade de trazer uma mensagem, de falar o que Acabe não está querendo ouvir. É tão tremendo que Deus, ele sempre vai levantar alguém. Deus sempre ele vai levantar alguém para falar muitas das vezes o que a gente não está querendo ouvir. E não é o que a gente quer ouvir, é o que o Senhor tem para falar com a gente. E isso é tremendo demais, gente. Que quando Deus levanta Elias, Deus vendo que todo Israel está corrompido, a cidade de Judá está corrompida, e Deus vendo que não podia continuar daquele jeito, Deus se levanta do trono, chama Elias. É tão tremendo que, como eu disse para vocês, que Elias morava em um lugarzinho simples, aonde alguém olhava e podia simplesmente levantar a voz e dizer assim: será que daqui pode sair um profeta? Será que daqui pode sair um pregador? Será que daqui pode sair um missionário? Pode sair um levita? Pode sair um sacerdote? É tão tremendo que o nosso Deus, ele é especialista em escolher, em levantar alguém em lugar desfavorável para a sociedade. O lugar é desfavorável, mas para Deus não é não. A sociedade critica o ambiente, as autoridades criticam o ambiente. É tão tremendo que esses dias agora eu fui pregar em um bairro conhecido nosso, chamado Sapiranga, aonde aconteceu aquele episódio todo que a gente sabemos o que aconteceu. E é tão tremendo lá, gente, que quando nós chegamos lá, a gente já sente aquele clima pesado. A gente já vê que o negócio não é muito favorável. Mas é tão tremendo que eu glorifico a Deus, porque é nesse ambiente desfavorável é aonde o Senhor entra. O Senhor entra, Ele liberta, transforma. Ele entra, Ele capacita. Ele entra, Ele quebra os aguilhões de Satanás. Pois bem, é tão tremendo, gente, que Deus levanta Elias. Quando Deus levanta Elias, você pode ver que Elias, ele vai chegar para Acabe. Acabe é rei, Elias é profeta. Acabe é rei, Elias é profeta. E o que é que tem a ver, irmão Aurélio? Eu vou te explicar o que tem a ver. Porque você pode ver a diferença dos profetas de Acabe e o profeta de Deus. Porque os profetas de Acabe falavam aquilo para Acabe, para massagear o seu ego e para o seu semblante voltar ao normal. O profeta de Deus é diferente. Ele fala o que Acabe não está querendo ouvir, não está querendo escutar. É tão tremendo, gente, que para você compreender, que Elias levanta a voz
E ele diz assim, ó, segundo a minha palavra. Só que primeiro ele é tão tremendo que ele diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor, assim como eu vivo na presença de Deus. Primeiro, antes dele profetizar, ele está dizendo assim, ó, eu vivo na presença dele. Antes dele liberar a profecia, ele está dizendo, eu vivo na presença dele. Eu estou na presença dele. É tão tremendo que quando ele fala isso, agora ele libera a palavra, dizendo assim, ó, nem chuva e nem orvalho cairá, segundo a minha palavra. Aí é o Senhor sentado no trono e olhando, Elias, tu tem respaldo aqui no céu, tu tem respaldo aqui em cima. Tudo que tu falar aí eu vou decretar aqui, tudo que tu dizer aí eu vou assinar aqui. Pode falar, Elias, não tem medo de profetizar não. Ele pode ser rei, mas você é profeta. Ele pode ser rei, mas você é profeta. Eu posso te falar uma coisa, fica triste comigo não. Tem gente que está profetizando para a porta não fechar. Tem gente, como é que é? Eu não entendi. Você vai entender o que eu vou querer dizer agora. Tem gente que está profetizando coisa que Deus não está mandando profetizar em algumas igrejas, só para voltar de novo. Sabe por quê? Porque se ele profetizar, oh glória, o que Deus está mandando profetizar, para alguns a porta vai fechar. Eu prefiro falar o que Deus manda e a porta ser fechada pelo homem e o céu está aberto. Eita, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que tem medo de perder. Perder o quê? Perder a oportunidade. Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, a porta vai se fechar para mim. Eu não posso dizer isso, porque se eu falar isso, eu não volto mais lá. Tu está confiando em quem? Tu está confiando no homem ou tu está confiando em Deus? Porque se a gente, segura aí para você entender, se a gente falar o que vai massagear o ego de alguém, passar a mão na cabeça de alguém, então você nunca vai ser enviado por Deus. Você nunca vai ser enviado por Deus. Porque você pode ver que o evangelho sempre é confronto. Vai nos confrontar todos os dias. E se a gente pregar um evangelho que não nos confronta, é um evangelho mentiroso. Prega o evangelho que nos confronta. Acabe estava tão acostumado com as profecias mentirosas, que quando ele chega e coloca o dedo na cara dele, ele fica espantado, porque ele nunca tinha ouvido um tipo de profecia daquela. Segura aí, isso é tremendo demais. Ele nunca tinha ouvido. Quando ele profetiza, irmã, alguns historiadores vão relatar, varão, vão dizer que Acabe queria matar Elias, pelo simples fato dele ter falado a verdade. Está vendo aí? Acabe queria matar Elias pelo simples fato dele ter falado a verdade. Elias não estava com medo não. Elias falou mesmo. É tão tremendo aqui, gente, que quando Elias fala a verdade, agora os historiadores relatam e diz que Acabe quer matar Elias, e o Senhor fala com Elias agora. Elias, eita, isso aqui que é tremendo. Elias, oi, pastor, vamos analisar o texto devagar. Elias, oi, vai para Querite, porque está escrito aqui, ó, vai para Querite, vai para o Querite, porque eu ordenei aos povos. Eu ordenei quem? Vamos falar melhor. Eu ordenei quem? Olha que coisa tremenda. Antes de Deus mandar Elias ir, o Senhor já tinha falado com os povos. Não, eu vou dizer aqui devagar. Antes do Senhor falar com Elias, o Senhor já tinha falado com os povos. Vai para o endereço que eu estou mandando tu ir. Ele foi, Elias foi. É tremendo que quando chega lá, a Bíblia diz que tem pão, carne e água. Pão, carne e água, né? Quando ele chega lá tem pão, carne e água. Ele se alimenta de pão, carne e água, porque os povos estão alimentando ele. Enquanto tem pão, enquanto tem carne, enquanto tem água, eu estou de boa.
E você pode ver que o ribeiro é pequeno, só que tem o Jordão. O Jordão é maior do que o ribeiro. Então você pode ver que, se a gente parar para analisar, Elias não quer ir para o ribeiro, Elias quer ir para o Jordão. O ribeiro é pequeno, o Jordão é grande. Mas o Senhor está mandando tu ir para o ribeiro. No ribeiro a gente vai ter que descer para tomar água. Isso daqui é tremendo demais. O Senhor está dizendo para Elias: Elias, Querite, não é Jordão. Não, mas eu quero ir para o Jordão. Mas o Senhor está mandando tu ir para Querite. Não adianta estar pulando etapa. Não adianta querer pular etapa. Começa primeiro no Querite. O endereço ou o lugar que Deus está mandando ir, Ele se responsabiliza. É Ele que está dizendo: vai. Porque quando chegar lá já tem a provisão. Eita. Quando chegar lá já vai estar tudo resolvido. Vai. Quando chegar lá eu já tenho decretado tudo. Vai. Não tenha medo de ir. Vai. Porque quem está dizendo, quem está dando o endereço é Deus. Vai. Quando Ele chega lá, tem água, tem pão e tem carne. Vamos lá. Enquanto tem isso, é de boa. Enquanto tem isso, eu não me preocupo com nada. Enquanto tem isso, eu vou para o culto no dia que eu quiser. Enquanto tem isso, eu vou para a oração no dia que eu quiser. Enquanto tem isso, eu faço o que eu quero e não precisa ninguém atrás de mim, porque o seu dia de culto, enquanto está tudo bem, enquanto tem água, enquanto tem pão, enquanto tem carne, está tudo bem. Mas eu quero ver quando secar. Porque no versículo 7 diz assim, ó: e passando os dias, o ribeiro se secou. Se secou por quê? Se secou por quê? O ribeiro se secou. Se secou por quê? Porque se Deus não secasse o ribeiro e não mandasse os corvos entrar em greve, é complicado demais. Se Deus não tivesse secado o ribeiro e falasse para os corvos: não leva mais pão e não leva também mais carne. Não leva mais. Isso é tremendo demais, gente. Está tão acostumado com o que Deus está dando, com o que Deus está provendo, com o que Deus está fazendo, com o que Deus está sustentando, que não está mais nem aí para nada. Aí vai ter hora que Deus vai tocar onde a gente não quer. Isso é difícil de dar um glória a Deus. Vai ser hora que Deus vai fechar aquilo que a gente não quer que Ele feche. Vai ter hora que Ele vai tocar naquilo que a gente não quer que Ele toque. Porque a palavra querite significa cortar para colocar no tamanho certo. Como é que é? Cortar para colocar no tamanho certo. É tão tremendo que os corvos chegam e entregam e saem logo fora, né, pastor? Por que não fica? Por que não fica? Por que não fica? Os corvos chegam, entregam e vai embora. Por que ele não fica lá? Porque se ele ficasse, ia ser complicado. Ia ser complicado por quê? Porque Elias está fazendo amizade com quem gosta de carniça. É complicado aqui. Elias está fazendo amizade com quem gosta de... É por isso que só entrega e vai. E é tão tremendo que Deus dá uma ordem, né? Deus dá uma ordem. Deus usa até quem gosta de carniça para abençoar, mas não para fazer amizade. Ele usa quem Ele quer, mas não é para ter amizade. Recebe, pegou, pronto, tchau, sai fora. É por isso que quando Noé solta
o covo, ele vai e não volta. Porque não adianta estar dentro da arca, covo, ou tu fazer amizade com covos, e para onde tu ir, tu leva ele. Para onde tu ir, tu leva ela. Aonde tu entrar, tu entra com ele. Aonde tu for, tu vai com ele ou tu vai com ela. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer larga. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer solta. Vai chegar uma hora que Deus vai cortar. Por quê? E é tão interessante para você compreender aqui. É como eu disse para você, a palavra querido significa cortar para colocar no tamanho certo. Então vai ter hora que Deus vai cortar algumas amizades, vai tirar algumas coisas da nossa vida, porque Ele prefere tirar, arrancar, cortar, do que nos perder para o diabo. Deixa Ele tirar, deixa Ele arrancar. E eu posso te dizer uma coisa, fique chateado comigo não. Para de estar correndo atrás daquilo que Deus já tirou da tua vida. Para de estar correndo atrás daquilo que Deus já arrancou. Deus cortou porque Ele sabe que tem o melhor para nos dar. Deus tirou porque Ele sabe que tem o melhor para nos dar. Deus fechou porque Ele sabe que lá na frente tem o melhor para nós. Deus, Ele bloqueou porque Ele sabe que se Ele não bloqueasse, você ia se desviar. Foi por isso que Ele trancou algumas portas, pastor. Ah, pastora, eu comecei a trabalhar aonde? Lá na Ponte Metálica, na construção. Comecei a trabalhar lá. E eu estava tão alegre, olha. Só que Deus já tinha falado que não era mais para mim trabalhar para ninguém, só para obra. Aí eu fui, pastor, teimei. Eu trabalhando lá na Ponte Metálica, na construção. Eu já estava com 1 mês e 28 dias. Aí quando eu chego lá na construção, numa segunda-feira, quando eu chego, aí me chama lá dentro o engenheiro. Quando eu chego lá na sala, eu me sento, não era nem a sala, era um container. Quando eu entro, me sento, ele olha para mim e diz assim: Aurélio, veio lá um recado lá da matriz, dizendo que não dá mais certo tu trabalhar com a gente. A gente agradece o teu trabalho, o teu esforço, a gente agradece o que você fez por nós, mas não dá mais para você trabalhar. Aí eu falei: o que foi que eu fiz? Ele: eu não sei o que foi que aconteceu, você não fez nada, mas é porque veio uma notícia, um recado lá da matriz, que não era mais para você trabalhar como a gente. Como eu saí triste, como eu saí indagando no meio do caminho. Eu vinha conversando, indagando com Deus. Aí quando menos espera, Deus, Ele sempre usa alguém, pastor. Deus, Ele sempre usa alguém para falar com a gente. Quando menos espera, o irmão chega para mim e diz assim: até quando tu vai ficar? Alavaceia, mandarábia. Até quando tu vai ficar indo atrás de trabalho, porque foi o Senhor que fechou? Não adianta mais tu correr atrás daquilo que Deus já fechou para a tua vida. Para de estar teimando com Deus. Para de estar calavaceia, mandarábia. Graças a Deus que nós estamos aqui. Mas cutuca o teu irmão que está do teu lado e diz para ele: não corra mais atrás daquilo que Deus já tirou da tua vida. Não corra. É difícil demais compreender isso. É difícil demais a gente compreender isso, porque dói demais. A gente fica sem compreender, porque nós precisamos. Tem a família, tem filho, tem esposa, tem casa para sustentar, Mas você sabia que Deus eu estou dizendo eu sei que Deus guarda todos nós, mas eu estou dizendo Deus nos guarda assim de uma forma tão tremenda, varão. Eu vou completar 6 anos que eu estou só na obra. 5 anos que eu estou só na obra. Só para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Pregando, ganhando vida para lá, para cá. E eu fico às vezes assim: meu Deus do céu. Alguém já chegou para mim, pastor, os meus vizinhos, e disse assim: tu trabalha onde, Aurélio? Eu
falei, eu trabalho para o reino. Tu trabalha o quê? Eu trabalho para o reino. E como é que tu come? O reino manda. Como é que tu paga as tuas contas? O reino manda. Porque sempre tem alguém que quer saber da nossa vida e a gente, né, vai e fala. Rapaz, esses dias agora, quarta-feira, eu fui pregar em Cascavel. Terminei de pregar, fui para a casa do pastor. Toda vida que eu vou para Cascavel, eu fico lá na casa do pastor. Eu venho embora no outro dia. Aí quando eu chego, vou tomar banho. Eu lá dentro do quarto, eu chego, vou tomar banho. Aí tá aqui, tá tudo escrito aqui. Aí um irmão manda uma mensagem para mim. Irmão Aurélio, você tá aí? Aí eu, opa, tô aqui. Irmão Aurélio, é porque tem uma irmã da igreja lá do bairro Pedras. De vez em quando eu vou pregar lá no bairro Pedras. Irmão Aurélio, é porque tem uma irmã aqui da igreja que mora nos condomínios. Só que ele disse só isso. Ela disse que tem uma benção para te dar. Eu falei, varão? Ela tem uma benção para te dar. Aí eu falei, amém, homem de Deus. Qual é o dia que eu posso ir aí? Eu falei, rapaz, é porque eu tô aqui em Cascavel, tô indo embora amanhã. Se você quiser ir lá amanhã, aí pois tá bom. Pois quando for amanhã, quando você vier, eu ligo para ver se você está em casa. Eu falei, tá bom. Antes de eu vir embora, achando ele que eu já tinha chegado, ele chega lá em casa. E quando ele chama, eu não estou em casa. Quem está é a minha esposa. Aí ele liga para mim, irmão, eu estou aqui fora, você está em casa? Eu falei, não estou, eu estou chegando ainda. Eu estou no meio do caminho. Ele falou, rapaz, é porque a irmã me deu a benção, eu fui pegar lá, eu estou com ela aqui na minha mão. Aí eu falei, entrega a minha esposa, ela está aí. Ele entrega a minha esposa. Aí quando eu chego, a minha esposa me amostra, pastor, uma sacola dessa cor. Uma sacola dessa cor. Ela disse, Aurélio, quem é essa mulher? Eu falei, é mistério, eu não sei. E ela deixou ainda o versículo para mim, pastor. Botou lá, escreveu. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 3. Entra dentro do teu quarto, juntamente com os teus filhos. E ela escreveu, e a tua esposa. E fecha a porta, porque Deus vai multiplicar isso daí. Rapaz, para quem é da terra não compreende nada. Quem é do céu, meu irmão, tá? A providência de Deus chega no momento certo, irmão. Chega no momento certo. Era tão tremendo, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Era tão tremendo que a minha esposa estava aí esperando eu chegar para pagar o galego. Antes de eu chegar, ela já estava com dinheiro para dar para o galego. Está vendo como é? Era a última parcela para dar para o galego. O galego chegou lá. Era a última parcela. E graças a Deus o Senhor não deixou atrasar nenhuma. E ela, eu vou esperar porque ele vem de manhã. Eu falei, tá bom, fica tranquila, que eu estou chegando. Aí quando menos espera, a providência chega. Antes de eu chegar, chegou outra providência. Paga. Está vendo como é? Deus está guardando Elias. Mas só que ele estava tão folgado de um jeito que Deus secou tudo, acabou com tudo, para ele voltar a ser o que ele era antes na presença de Deus. Para ele voltar a ser o que era antes da presença de Deus. Quando acaba com tudo, secou tudo, já não tem mais pão, já não tem mais carne. Aí é tremendo que o Senhor fala com ele e diz, Elias, oi, agora vai para Sarepta. Fechei aqui a Bíblia, tá? Elias, oi, vai para Sarepta. É tão tremendo que a situação que Elias está passando, Deus ainda fala com ele, né? A situação que Elias está passando, Deus ainda fala com ele, irmão. Porque Deus nunca vai deixar de falar com a gente. É a gente que não quer ouvir o que Ele está querendo falar com nós. Não importa a situação que a gente passe, Ele sempre vai falar com a gente. Ele sempre vai falar. Vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente lá.
Antes dele chegar, detalhe, antes dele ir, o Senhor já tinha falado com a viúva. Foi? Antes dele ir, o Senhor já tinha falado com a viúva. Você acredita nisso? Que antes de você ou eu chegar em alguma causa que nós estamos esperando, uma notícia boa, antes da gente chegar lá, você quer levar antes da gente chegar lá, atrás, falar alguma coisa, você acredita que Deus já tem ordenado lá e a vitória já está garantida? Alguém crê nisso daqui do que eu estou falando nesta noite? Você acredita nesta palavra? Que antes da gente chegar lá, Deus já tem falado com o juiz. Antes da gente chegar lá, Deus já tem falado com o empresário, com o advogado. Antes da gente chegar lá, Deus já tem assinado tudo. Aí quando nós chegarmos lá, já vai estar tudo resolvido, e a gente vai olhar e vai dizer: meu Deus, como o Senhor é tremendo demais, como o Senhor surpreende. Elias, oi, vai, porque eu já ordenei. Aí eu te pergunto uma coisa: tu vai ficar, vai desobedecer, ou tu vai? É um dos dois, ou tu vai ou tu fica, porque se tu ficar tu não vai ver, mas se tu for, não, eu vou repetir, porque eu creio que eu estou pregando para quem é do céu. Se você ficar, você não vai ver o que vai acontecer. Se você ficar, você não vai ver a providência, a provisão de Deus. Se você ficar, você não vai ver o agir. E o que é que eu faço? Te levanta, Elias. Te levanta, Elias, e vai para onde eu te mandei, porque quando você chegar lá, já vai ter alguém para dizer: toma. Já vai ter alguém lá dizendo: entra. Era você que eu estava esperando. Era você que eu estava esperando. Eu já recebi uma ligação sobre a tua pessoa. Gente, isso é profético. Eu já recebi uma ligação sobre a tua pessoa. Quem foi que ligou? Não, alguém ligou. Não precisa eu dizer o nome, mas antes de você chegar, alguém já entrou em contato comigo dizendo que você vinha. Rapaz, que mistério é esse, meu irmão? Eu estou crendo nessa palavra, Jesus. Eu estou crendo no que eu estou pregando aqui, Jesus. Releve a sua até Camandarábia. Relevará a Mandarábia. Eu creio, vai. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ela está apanhando lenha, ou 2 cavacos, 2, né? Ela está apanhando 2 pedacinhos. E a Bíblia diz que ela tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Só isso que ela tem, ela não tem mais nada. Está vendo aí? Antes dela fazer a última refeição, antes de acabar tudo, o profeta vai chegar, meu irmão. Olha que eu estou crendo. Antes de acabar tudo. Eu já vivi isso. Eu abri o armário, varão. Quando eu abri o armário, eu vi 1 quilo de arroz só. Eu já vivi isso. E quando eu abri o armário, eu vi 1 quilo de arroz. Quando eu abro, vejo, eu clamo. Eu digo: Senhor, a minha despensa está nas tuas mãos. Quando foi à noite, eu recebi uma ligação. Antes de chegar à noite, eu recebi uma ligação. Nesse dia eu não estava agendado para pregar em nenhum canto. Eu recebi uma ligação antes de chegar à noite: irmão Aurélio, oi, tu tem agenda hoje? Teu não. Rapaz, dá para tu vir pregar aqui? É em cima da hora, mas dá para tu vir, eu vou te buscar aí. Aí eu falei: vai, fechado. Quando acaba o culto, meu irmão, o pastor vem lá de dentro, vem com a cesta grande. Que essa cesta, irmã, para a senhora saber, essa cesta era Deus falando assim: ó, além de eu te abençoar e te dar,
tu ainda vai ter que dividir com quem quer levar ceia, mandarábia, com quem mora do teu lado. Tu ainda vai dividir com os teus vizinhos. E eu vou te direcionar para quem. Olha que coisa tremenda. E eu vou te direcionar para quem você vai dar. Isso daqui é tão tremendo, gente, que quando eu chego em casa, eu encho a prateleira, o armário todinho. Isso daqui podia ficar mais louco ainda. Eu encho o varão, a prateleira todinha, coloca arroz, feijão, macarrão. Deus providenciou tudo. Aí eu sou mesmo, viu? E muito. O Senhor agora diz: vai lá na casa do fulano de Nãozol, cheio de esquina, e fala que foi eu que mandei. Chega o pastor Caio, eu vou. Aí o irmão agora. É só quem vive. Eu falei, era de. Eu vim deixar isso aqui, ó. Meu irmão, pronto. Ela só ia fazer a sua última. Chega, ele vai pedir um copo d'água. Vai ter e aí, só. Agora você tocou onde não era tocado. Vai lá e faça. Não tenha medo de lá. Pode. Quem tem coragem. Tem a última refeição. Aí ao chegar lá, você não se. A Bíblia diz que aí tu diz, é tão tremendo aqui, gente, que você pode ver que multiplica. Mas entrar no detalhe de sair. Porque a palavra certa, a palavra sarepta significa função. E a palavra oficina. E tu pode ver que Deus fala que vai passar. Não, oficina. Fazendo oficina. Oficina. Vai dar. Porque eu preciso consertar o povo que é velho. Eu preciso de algumas coisas. Vai para a oficina. Vai divide isso aqui. Às vezes nós precisamos dar uma volta assim. Não quer ir. A gente faz. A gente acha demais. E tem um nosso do nosso lado. A verdade caixão. Eu te conheço. Eu preciso
preciso mostrar alguns que está ele conheço. Eu te conheço brava. Eu te conheço, Elias. Eu conheço, Elias. Você já me buscou. Eu te conheço, Elias. Eu sei que a dia também eu quero não consegue mais. É porque eu dos profecias que eu preciso colocar o óleo novamente. Eu tenho que colocar óleo. Você tem que voltar a ser o que era na minha casa. Não te ama que está bem porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Eu parei. Eu sei quem é na sua. Sei voltar logo. Graças a Deus, nós não dá. Vou fazer com mais só de sabe.
prefere o nosso meio. Ao favor, a sério, e com teu sangue, a movimento Pai, você já tinha feito na terra.
Nesta vida eu creio. Eu rapidinho, Deus. Eu creio que foi pregado. Eu creio, Deus, na palavra. Como eu creio na Senhor. Como eu creio tu que falou nesta noite. Eu creio no amor. Eu creio no cuidado. Eu creio na providência. Eu creio na tua cura. Som Deus que continue estendendo nossa vida. A minha hora esta noite eu continue nos guiando, Deus, que o Senhor fosse nos oração nesta noite. Deus, o Senhor é meu Deus. Enfermo da noite. Da noite. É que não há calma. Ah, Senhor. Mais contra a nossa vida. Meu irmão, guarda. Fica conosco. Cumpre o que Deus, tua duvidosa. Dando ânimo, é que eu digo aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você começa a templar. Não fique triste, não se abata. Deus ele prefere a gente vivo do que é melhor do que morto. Amém? A palavra eu
isso, que quando Deus deve de uma forma que seja Deus abençoe, uma grande, tá? Fica. Creia. Deus, filha de Deus, né? Deus foi abençoando o Zélio para as vidas nesta noite. Você já cheio de Deus, orar a vida, a gente já recebe hoje. E lembrando que amanhã tem nosso culto de Santa Ceia do domingo, Santo Senhor, nossa adorando, Senhor, somente por aqui, Pai querido, Pai amado, te damos graça, mas nem a tua presença, obrigado esta noite aqui na casa, através da vida do teu servo, no coração, todos os citando, fortalecendo a vida que a teus filhos leva todos em segurança. É o que te pede a